Pessoal, beleza? Acabamos de fazer um vídeo bacana lá na página do Ministério Respirar. E aí pra galera aqui de Piracá e da nossa região aqui, você lembra da banca da Dona Filomena? Eu trouxe esse cara aqui, o cara que criou a banca da Dona Filomena Livraria. Richard, tudo bem? Tudo bem. Então já falamos bastante, né? Pois é, mas nós não cansa de Nós falar. não cansa, nós gostamos de falar. O nosso programa lá no Ministério Respirar, gente, você entra lá, é falação. É porque a gente fala bastante, mas a gente gosta de falar. Olha só, Richard, o pessoal aqui que vai nos acompanhar, a gente vai trocar essa ideia. Conta pra mim, cara, como que surgiu aquela banca, a banca da Dona Filomena, A banca de como que revistas. surgiu, entendeu? Era um patrimônio pra nossa cidade, não existe mais, porque depois de 24 anos né, na ativa, o que a gente perdeu? Como que surgiu? Pois é, surgiu, Ana. Eu tinha 18 anos de idade, morava aqui em Piracaia ainda, e nessa época eu havia trabalhado, acho que na padaria do seu Arapuã, padaria Santo Antônio, trabalhei muito tempo no Gil também. E aí nessa época eu resolvi, como a cidade não tinha banca de revista, e eu curtia bastante ler a revista Fluir, de surf e tal. Eu gostava bastante dessa revista e eu buscava em Atibaia essa revista, né? Nossa, que trampo, meu! E na época eu fui procurar saber, porque não tinha banca aqui. Alguns anos atrás o pessoal tinha colocado fogo na banca do Raul, que ficava lá na praça do Wilde, lá na praça do Sonho Verde, né? Que na minha época ainda era conhecido como a Praça do Wilde, que era do Sonho Verde. Mas aí nessa época não tinha banca, eu falei, bom, vamos montar uma banca. E aí eu corri atrás e tal. Na época, se não me falha a memória, era o senhor Eurides, que era o prefeito. E aí tinha toda aquela burocracia para montar a banca e tal, licitação, não sei o que. A gente fez todo o processo correto, como deveria ser. E ali nós participei dessa licitação, foi o único interessado na época e inaugurou a banca. Foi em 1992, se não me falha a memória. Eu tinha 18 anos de idade nessa época. E aí foi, né? Inclusive, cara... O espaço, você conseguiu ali mesmo desde o... Desde o início, eu sempre quis aquele espaço ali. Eu sempre quis aquele espaço porque, cara... É um espaço de fluxo, né? Eu sempre tive visão, né? Desde sempre, assim, cara, eu me considero um cara diferenciado, principalmente na função que eu faço hoje, que atuo na área de vendas e paralelamente na área de produção de eventos. Eu sempre tive insights e tal, eu sempre fui um cara diferenciado, né? E sempre tive visão, mano, que o melhor ponto seria aquele ali. Porque, cara, a Praça dos Bancos, maior rotatividade de pessoas e tal, então eu sempre quis ali, né? E ali gerou a banca. Inclusive, cara, me fez lembrar algo agora. Eu lembro que rolou um evento ali na banca que foi num domingo, acho que depois de um ano, talvez, da banca aberta, eu acho que foi aniversário da banca, alguma coisa assim, que foi, se não me falha a memória, acho que foi a banda do Farol que foi tocar. Mano, eu já tinha a mentalidade de fazer evento, né? Umas ideias fora da casinha. Já tinha umas ideias loucas de fazer evento já. E eu lembro que eu fiz, cara, um evento ali na Praça da Banca, a banca aberta, tudo, num domingo, que foi Tarde na Banca. A Tarde na Banca. Foi isso. A banca, como é que é? A banda na Tarde da Banca, alguma coisa assim, mano. A molecada vai lembrar disso daí, porque rolou um rock and roll da hora ali, cara.
E foi um tempo bom pra caramba ali. Mas depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de 1 ano e meio a 2 anos e meio, a minha mãe assumiu a banca. Aí assumiu. Por quê? Por que isso? Por quê? A minha mãe, na época, ela trabalhava na Lecheval, né? Como é de conhecimento de todos, a Lecheval fechou. Nessa época, a minha mãe foi trampar. Onde que ela foi trabalhar? Ela foi trabalhar no asilo. E aí, cara, ela ficou brava. Não, ela é... Ela é sentimental, ela é... Bom, voltando, a minha mãe foi trabalhar no asilo. E aí, cara, uma coisa que me chamava muita atenção, que minha mãe, ela ficava muito triste, mano, em chegar em casa e a gente trocava ideia, ela falava, nossa, ali ela cuidava dos velhinhos também e tal, fazia serviços gerais e também cuidava dos velhinhos, né? E ali ela ficava muito triste, porque você imagina ali, provavelmente um pai ou uma mãe, ou um avô ou uma avó, que de repente, cara, foi abandonado pela família, porque os filhos não iam visitar, ou iam visitar numa frequência menor, né? E isso, cara, minha mãe era muito sentimental, assim, muito... E aí trazia tudo... E aí ela ficava muito triste, né? Ela ficava triste pra caramba. E nessa época eu já tinha o desejo de sair fora, de morar em Atibaia. Eu sempre tive o desejo de morar em Atibaia. E nessa época, então, como a minha mãe havia perdido o emprego, foi trabalhar num lugar que ela estava desgostosa de fazer, não estava sendo legal para ela, e eu falei para ela, toma conta da banca, a banca é sua a partir de hoje e eu vou sair fora. E foi isso que aconteceu, eu saí fora e aí eu fui morar em Atibaia, mudei para Atibaia, para que eu pudesse estudar em São Paulo. Porque eu continuava morando aqui, mas aqui não tinha ônibus para São Paulo. Eu precisava chegar na faculdade. Isso era em 92. 8 horas da manhã. Ixi. Entendeu? Eu tinha que estar na escola, na faculdade 7h30, vamos dizer assim. Então eu saía daqui 6 horas da manhã, que era o ônibus das 6, via São Paulo. Mano, chegava em São Paulo 9 horas da manhã, cara, porque a rodovia Fernão Dias não era complicada. Parado todo dia. E aí eu achei uma alternativa. Eu mudo para Atibaia. E aí eu saio de Atibaia às 5h30 da manhã, ou se não 5 horas da manhã. E aí por isso que eu mudei para Atibaia, para poder estudar em São Paulo. E comecei a trampar em São Paulo. Ô Richard, fala pra mim assim, pra gente que tá aqui assistindo, por que depois de 24 anos a banca encerrou as suas atividades? Você tinha me comentado até há pouco tempo que você queria fazer alguma coisa lá, dar uma inovada, um xerox, trazer novidades para a banca e tal. Pois é. Mas qual foi o estupim? Que agora, assim, falando da banca, né? A gente que passa ali via toda vez a estrutura, mesmo que estava fechado alguns dias e tal, agora, de repente, sumiu a estrutura, não tem mais nada lá, tá vaziozão. Tá vazio. Conte pra nós por que encerrou. Cara, é assim, ó, a minha mãe veio falecer em 2005, 2015, né? Faleceu por volta de fevereiro de 2015, dia 18, se não me engano. E aí, cara, do dia pra noite eu e minha irmã passamos a assumir a banca, né? Então, como que vai fazer? Eu morava em Atibaia, a minha irmã mora aqui, mas tinha os compromissos dela, né? Ela trabalha numa fábrica aqui em Piracaia. Eu tenho meus compromissos. Na época tinha uma empresa que fazia a parte de distribuição de embalagens. Tinha o lance dos eventos paralelos. A minha vida não estava mais aqui em Piracaia há muito tempo, entendeu? Então, profissionalmente. Mas beleza, cara, surgiu isso, que veio com um problema primeiro, porque, cara,
a gente não tinha, Tava né? toda- Aquilo ali tava. Eu vinha pra Piracaia pra Vocês tinham poder. toda uma rotina, né? Vocês Não. estavam fazendo Nós tínhamos a nossa rotina. a vida própria, né? E a minha mãe que era dona dali, basicamente, entendeu? Então, a banca, cara, passou a existir por conta da minha mãe. A minha mãe passou 20 e poucos anos da vida dela se dedicando integralmente todos os dias. Todos os dias. Eu falava para ela, mãe, não abre a banca de domingo. Ela falou, não, tem que abrir. Eu não sei o que. Cara, minha mãe era super dedicada ali, entendeu? Ela gostava de fazer aquilo ali, né? E aí, nesse meio tempo, cara, depois de uns 10 anos que minha mãe assumiu, eu presenteei a minha mãe com uma banca nova, que a banca era pequena, e depois de 10 anos eu falei, mãe, eu vou te dar uma banca nova. E aí eu comprei uma banca nova para ela, uma banca maior, novinha, tá? Ela ficou, nossa, pirou, né? Porque ficou muito da hora ali para ela trabalhar também. E melhor atender, né, os clientes. Bom, aí então ela foi embora do dia para noite e aí surgiu, né, esse problema. Não, um problema bom, ok? Eu não quero falar que a banca era um problema, não. Mas surgiu naquele momento um problema para mim e para minha irmã. Como que nós vamos fazer, né? Então, até nos primeiros meses, cara, eu até falei para a empresa onde eu prestava serviço, ó, eu vou de manhã, à tarde eu não vou ficar na banca, ou eu vou ficar na banca de manhã e vou fazer meu trampo de lá e tal. E, cara, foi um tempo de, assim, tentar colocar a casa em ordem, porque eu tinha uma rotina, minha irmã tinha a rotina dela, até colocar uma funcionária que fosse dar valor naquilo ali, porque aquilo ali, cara, muito além de ser um negócio, ele levava um nome... Ali ia muito além do bem material. Muito além do bem material, fato. Aquilo ali, cara, tinha um sentimento. Com certeza. Entendeu? Que era Foram minha mãe. Foram mais de 20 anos Cara, da sua mãe foi um empregando. legado que a minha mãe deixou ali, que, mano... E você sabe, Richard, por que eu tô falando isso, né? Porque muita gente não sabe porque terminou, por causa que como começou, mas eu lembro da banca, quando eu tava começando a tocar violão, e eu ia lá comprar as revistinhas do Cipa Club, que hoje Sim. tem o site, mas antigamente era em revista o Cipa Club. E aí a gente comprava as revistas com as notinhas, com as músicas cifradas, né? Então a banca também da sua mãe, a sua mãe também teve participação dessa minha carreira. Bom, cara, eu acho que assim, você ainda foi privilegiado, porque o processo de banca ele vem numa extinção pelo menos há uns 10 anos pra cá, entendeu? E quando nós assumimos, a minha mãe deixou a banca muito bem estruturada, né? Eu lembro que na Copa, não na última, mas na penúltima Copa do Mundo, a banca da minha mãe ela mesma vendeu mais de 45 mil, é insano, cara, 45 mil cromos da Copa. Foi a banca que mais vendeu cromos na região. Eu vendi por volta de 20 mil na última Copa, antes da gente encerrar as atividades, né? Mas aí o que acontece? Nesse meio tempo eu e minha irmã a gente foi intercalando, né? Minha irmã ficava de final de semana, um final de semana, às vezes 2, às vezes eu vinha, às vezes eu não vinha, às vezes minha irmã ficava de final de semana e tinha uma funcionária que cuidava ali, né? Ficava diariamente e a gente se falava todas as vezes, né? A minha irmã era responsável pela parte de recebimento de mercadoria e envio de mercadoria não vendida, né? E eu pela parte financeira que cuidava de toda a parte de pagamentos, essas coisas aí. Mas aí, cara, a banca ela vem já num processo de extinção porque as próprias editoras elas foram matando esse nicho de mercado, né?
Se você pega, por exemplo, todas as editoras, Editora Abril, Editora Cultural, Saraiva, né? Todas, editora de livros, Estadão, Folha, Lance, jornais, o Diário, enfim, todas elas já começaram há 10 anos atrás, mais ou menos, a matar as bancas no sentido assim, se você era leitor de banca de revista ou papel físico, vocês vão lembrar. O Estadão, a Folha e essas revistas, Caras, Contigo, Fluir, Playboy, Isto É, Globo Rural, todas elas sempre acompanhavam um encarte dentro delas para você fazer um preenchimento e mandar para eles via correio. Você não pagava nada pelo envio, né? E aí você ganhava uma edição daquela revista e tal, não sei o que. Isso nada mais começou a matar a banca em qual sentido? Primeiro que as editoras elas estavam buscando assinantes. Então, o cara que assinou, ele não vai comprar mais nenhuma porque ele vai receber na casa edição, dele, né, de banca. Não vai comprar mais exemplar ali por edição, vamos dizer assim. Vai receber na casa dele. Por outro lado, a internet começou a ganhar força. Sim. Entendeu? Então assim, por exemplo, hoje, eu recebi essa semana no meu celular da Vivo. Saiba que você tem todas as revistas na sua mão. E aí eu abri para eu ver. Eu nunca tinha aberto. Porque, cara, eu sempre fui de leitura, de pegar um jornal, ler um jornal, papel. De pegar uma Veja e ler papel, entendeu? De pegar uma Fluir e ler papel, sabe? Então, assim, eu nunca fui de aplicativo, nunca fui. A de informação do celular é muito grande, né? E você não consegue focar. Não consegue focar. É muito difícil. Tem um cara que conseguir focar, o cara é bom, né? Aí que acontece? Então, as próprias editoras, elas foram exterminando as bancas de jornais. No entanto, cara, se a gente pegar aqui na nossa região, Atibaia, ela deveria ter mais ou menos umas 120 bancas no total, de todas elas, a cidade inteira. Se você contar hoje em Atibaia, deve ter umas 20, se tiver. A única que eu lembro que Atibaia tem é aquela em frente à Pernambucana. Em Pernambucana, você tem lá embaixo, lá abaixo da rodoviária. Então, mas tinha mais. Tinha várias bancas. Tinha uma banca descendo a Avenida São João. No farol ali da São João tinha uma banca pequena do lado direito. É verdade, né? Agora é um... Tinha uma banca no... É verdade, na esquina. Quer ver? Tinha banca, cara, onde você ia em Atibaia tinha banca. Hoje não tem mais. Na rodoviária tinha banca. Rodoviária tinha também. Não tem mais. Então as bancas foram exterminando. Por conta de que as editoras foram buscando um maior número de assinantes. Ok, mas tipo assim, eu nunca fui de assinar a revista porque nem toda capa era o que me interessava, né? Eu passei a assinar uma vez a Fluir porque, cara, era uma coisa que eu gostava. Eu curtia. E, cara, no entanto a gente mora num lugar que é litoral, né? Piracaia, praia. Então, né? Então eu gostava, né? Entendi. Tudo a ver, né? É bem essa mesmo. Mas eu gostava, entendeu? De Fluir. Então eu assinei Fluir na minha adolescência, né? Mas, assim, eu nunca fui de assinar jornais. Mesmo porque, cara, todas as vezes que eu queria ler, eu vinha pra banca da minha mãe e folheava uma coisa ali, né? Mas as pessoas deixaram algumas, eu quero acreditar que, por isso que eu falo, eu quero acreditar que muitas pessoas deixaram de comprar em banca de jornal porque estão lendo em celular. Eu quero acreditar nisso. Sim, porque a leitura é muito importante. É extremamente importante, mas eu tenho minhas dúvidas, ponto, né? Mas, então foi isso. Primeiro, as próprias editoras mataram a questão de fomentar a venda de assinante e depois a era tecnológica, cara, que veio matando, né?
Que é um Com dos certeza. problemas. A informação que veio rápida, né? Hoje informação. todo mundo tá sabendo de tudo muito Hoje rápido. você pega, cara, na minha época, em ano 2000, 2010, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, mano, pra gente acessar internet, Meu Deus. mano, eu não tinha internet na minha casa, entendeu? Eu fui ter internet há 6 anos atrás, né? Eu Coisa lembro de do agora, começo né, do cara? plano do governo, do Via Rápida, daquele internet. Acesso São Paulo. Acesso São Paulo. É. Lembra? Era uma tristeza a internet lá. Nossa, Era só disputa que porque não quando a sabe gente fazer. conseguia conectar no Caía. Orkut, já era. Não Caía. tem tempo. E era meia hora. Meia hora. Meia hora, Engraçado que eu não Então, cara, Ficava na fila. Ah, meu Deus. o lance da banca ter fechado, primeiro é que a gente entendeu que o público caiu demais. Você veja assim, ó, se a gente pegar uma cidade como Piracaia, de 27 mil habitantes, é isso? Isso. Por volta disso, 27. 27 mil habitantes. Mano, na minha época, eu tô falando na minha época 1 ano atrás, porque a banca foi fechada em março de 2019, né? 1 ano e meio atrás, nós vendíamos 30 jornais por dia. Aí você fala assim, ok, 30 jornais por dia. Aí você vai dividir 2 Estadão, 1 Folha e 25 Agora. Ok, o Agora leva a mesma, talvez um pouco diferente, mas é a mesma matéria que vai no Estadão, que custava R$5. O Agora custava 2 e pouco, 2,50. Mas, cara, a gente tá falando de 30 pessoas numa cidade de 27 mil habitantes. Eu não tô falando de 10% da população comprava o jornal. A banca estaria aí. Se 10% da população comprasse o jornal diariamente, a banca estaria aberta. Se 5% da população comprasse o jornal diariamente, a banca estaria aberta. Mano, se 1% da população comprasse o jornal, a banca estaria aberta. Você vê, 1%. Cara, e aí você fala assim, então quem comprava? Os mais antigos compravam, entendeu? E, mano, é uma judiação. Você pega, mano, eu sei contar, eu sei falar pra você o nome de todos eles. Que são clientes assíduos. Que eram os clientes assíduos, cara, entendeu? Que, mano, eu via da esquina o cara encostar e já pegava o jornal dele e já ia pro carro, sabe? Atendimento e tal. E não era problema de as vendas caíram, deixaram de vender, não porque não tinha atendimento, não. Primeiro que a minha mãe deixou uma clientela formada ali, sabe? E as revistas passaram sim. Muitas pessoas deixaram de comprar gibizinho porque passaram a acessar a internet. Sim, então. O Marvel. Você tem o lembro aplicativo da Marvel hoje, você tem a própria Cifras hoje aqui. A né? Marvel, isso que eu ia falar. Da Marvel tem também os mangás. Os mangás. Que eu também já cheguei a comprar alguns, né? Comprei alguns mangás. E agora os mangás já estão, né? Não chegam nem não são nem publicados já mais. Já viram desenho. Não, E ficou mais legal? Ficou mais legal. Mas o problema é que a gente deixou um patrimônio cultural, né? Que é inestimável para nossa cidade. Sim, Que é uma sem banca dúvida. de jornal. Sem dúvida. Então aí se 0,01% da população, que são as 30 pessoas, né, mais ou menos aí, compravam e eram bem informados diariamente, já não tem mais. Né? Então, olha a não ser que eles venham ter um assinante, mas cara, tem uma certa dificuldade também para chegar até aqui. E aí você fala assim, Richard, por que vocês não vendiam lance? Porque o lance não chega até aqui. Vocês deixaram de vender e tal. A minha mãe na época, durante muitos anos, nós fornecíamos o jornal Lance. Eu lembro disso. Mas tipo há uns 10 anos atrás. Depois de uns 5, 6 anos,
O lance deixou de vir. As figurinhas, muita figurinha lá também. O que Os mudou pacotinhos, bastante. né? Mudou, hoje não tem mais. Não tem mais os cromos, né? Hoje é mais os cards. São cards, né? Né? A gente tinha lá, todo mundo queria fechar a figurinha pra ganhar o prêmio. Entendeu? Eu nunca ganhei o prêmio, cara. Entendeu? Mas... Aquelas revistinhas de completar bike, completar som, né? Aparelho de som. Eu nunca ganhei um prêmio daquele negócio lá, Pode mas ser. a gente comprava. A esperança era a última. Que era Sempre, morre, né? sempre. Sempre. Mas, cara, é uma judiação, porque... e aí nós tínhamos planos, sim, de não fechar a banca. Cara, eu lutei durante 1 ano e tem pessoas de prova, inclusive a minha própria funcionária, que era funcionária da banca, ela sabe a luta que era, porque as contas não batiam, entendeu? Eu fiquei durante 1 ano colocando dinheiro na banca. Aí você fala assim, como que se coloca dinheiro numa coisa e sem ter retorno? Porque eu acreditava, velho, entendeu? Eu fiquei durante 1 ano colocando uma média de R$1.000 por mês. E cara, eu não tô falando isso para me vangloriar em cima de ninguém, não, zero. Porque eu entendo o seguinte, o cara que tá no mercado, que ele é um comerciante, um comerciário, ou enfim, chamem como quiser, um investidor, né? Enfim, não deu esse mês, beleza, mês que vem vai dar, Mês que vem. né? Ou um mês cobre o outro e o mês que vem foi ruim pra caramba, não, mas ó, o mês que vem vai cobrir o outro que vai cobrir o outro, entendeu? E aí, sempre vai cara, eu sempre fui ter nessa ações pegada. pra... Sempre tinha essa mentalidade de que, cara, o mês que vem vai, mês que vem vai, mês que vem vai. Isso foi 1 ano. E, cara, foi 1 ano, bicho, porque aí eu lançava promoções, falava, mano, compre, a molecada tá de prova aí, compre, quem comprar 50 cards, não de uma vez, mas comprou 50 cards durante o mês, ganha 10. Comecei a fazer umas rifas sem custo, tipo, se eu comprou o jornal durante a semana, marca aqui seu nome, ó, jornal. Ó, o seu João comprou o jornal, tá aqui. Ó, o seu João, acima de R$10 eu passei a fazer isso. Criando mecanismos pra fazer Cara, a partir de real. R$10, você assina uma rifa e você vai ganhar, o que eu dava? CDs, DVDs e tal. Tudo na linha da cultura, né? E, cara, foi 1 ano patinando. E aí você chega uma hora que você fala assim, mano, não dá. Não tem como você colocar R$1.000 esse mês, R$1.000 mês que vem. E, no entanto, foram mais de R$15.000 que foi colocado ali, que não teve retorno. Mas daí, cara, pra mim, tá tudo certo. Tudo entendeu? tranquilo. Mano, eu não guardo rancor e, cara... Mesmo eu porque, vejo... como a gente falou, é mais que um bem Mano, material. Foi Ou um legado da sua mãe. um legado da minha mãe, cara. E eu fiz com o maior prazer, cara. E faria. E, no entanto, eu estive em conversa algumas vezes com o Silvino. Falei, Silvino, cara, a banca vai ficar fechada. Mas, cara, eu vou retomar. Mas, mano, em agosto do ano passado, a gente tinha a ideia de retomar, em agosto. Porque eu fechei em março, eu falei, ó, Silvino, em agosto eu vou retomar. Que eu dei 5 meses para poder, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E eu dei 5 meses pro Silvino que eu ia retomar. E aí, a prefeitura sinalizou que eles iam reformar a praça. Ok? E aí eles falaram o seguinte, ó, não reabra agora, reabra depois da reforma. Beleza. A reforma foi impedida pelo padre. O padre chegou e falou, não, na igreja ninguém mexe, pá. Não reformaram a praça. E aí voltou pro negócio do trânsito, o trânsito que ia reformar. Eu não entendi Aí muito uma bem. série de coisas. Processo e tal, não sei o que. Mano, passa tempo,
coronavírus. Aí, coronavírus. E aí, agora estão reformando a rua lá, nem sei como é que tá. Eu vim aí só acompanhar a despedida da banca, que foi no sábado retrasado. Que aí, cara, chegou no momento que assim, eu tenho a minha vida, a minha irmã tem a vida dela, mas estávamos dispostos sim a poder reerguer. Mas daí, cara, para você reerguer uma outra coisa com outro nicho de mercado, você precisa ter um investimento. Sim. E nem eu e nem a minha irmã nesse momento a gente poderia fazer, entendeu? Então, olha só. Então a opção foi fechar, infelizmente. Então, gente, você que passa por lá todos os dias e está se perguntando por que né, fechou, por que sumiu aquela estrutura toda lá, o Rich está contando aí, tá? A gente está ficando por aqui. Eu gostaria que você, se você puder, compartilhe aí para mais piracaenses ficarem sabendo dessa história. Muito obrigado, viu, Richard, E por estar aqui conosco. Diga. só fazer um alerta e, cara, é até um pedido, mano. Porque assim, pode ser que amanhã ou depois a cidade venha investir ou alguém levante na cidade um investidor para ter uma banca de jornais e revistas. E, cara, nós somos super favoráveis a isso. E aí é o meu pedido. Fomentem a leitura. Fomentem o lance de ir à banca e consumir produtos da banca, entendeu? Porque, repito, a banca só fechou porque menos de 1% da população comprava. Por isso que ela fechou. Então, e aí a gente Sinto perdeu muita informação, né? Pois E é. cultura. Então, pessoal, obrigado, Richard. Valeu, mano. Tamo aí. Valeu? Sempre. Gente, tamo junto. Abraço.